amor, estou aqui pra te curar. Eu sou o que sou, sou um Deus de amor. Estou aqui pra te curar. Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Vem a mim e dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Cada programa nas madrugadas tem sido especial, né? Mas hoje, para mim, particularmente, é mais especial ainda. Eu vou receber dois corações lindos, lindos. E que a vida me deu a oportunidade de, ao menos um desses corações, conhecer há muitos anos atrás. Padre Fábio Marinho, psicanalista clínico, teólogo, filósofo. Padre Fábio, seja muito bem-vindo. Muito bom dia. Que alegria poder te reencontrar depois de tanto tempo. Fico grato, fico emocionado e lisonjeado de poder estar com você de novo, depois de mais de 20 anos. E eu quero começar perguntando da Dona Cida. Dona Cida, que é a mãezinha e lá de Uberlândia. E a mãezinha que diz assim: manda um abraço pro Dalcides, manda um abraço. Dona Cida, eu queria que a senhora sentisse meu abraço, meu carinho. E eu sei que a oração de uma mãe influencia muito a vida de um filho. Tenha a vocação que esse filho ou essa filha tiver. Padre Fábio, leve esse abraço à mãezinha. Levo com muito prazer. Com certeza ela está assistindo e está muito honrada por isso. Ela sempre fala: avisa o Dalcides que eu sou a fã número 1. Né? Então, que desculpe as outras fãs, mas mamãe é a número 1. O nosso bom Padre Fábio veio acompanhado da Andréa Vermont, psicanalista, filósofa, doutora em filosofia da mente, neurocientista. Alegria de poder receber a Andréa. Andréa, seja muito bem-vinda e parabéns pelo seu trabalho. Eu tive o privilégio de, nesses últimos dias, me preparando um pouco para esse nosso encontro, conhecer um pouco mais, né, a história de vocês, a caminhada de vocês. Eu estou encantado também com a sua vida, a sua história e esse trabalho, a sua missão, né? Obrigada, Dalcides. É um prazer, é uma emoção estar aqui com você, né? Diante de tantas situações que nós já vivemos, estávamos do outro lado da tela. E agora estar aqui, podendo contribuir, conhecê-los pessoalmente, é uma honra, é gratidão do nosso coração e a gente se emociona por essa oportunidade. Tem muita coisa que eu quero perguntar para vocês, mas eu vou começar perguntando sobre um tema que eu tenho recebido muita pergunta, muita gente entrando em contato. Dalcides, a tristeza bateu. Parece impressionante, gente, mas assim, a quantidade de gente que nas madrugadas está vivendo seus fantasmas interiores, sabe? Seus dramas interiores. Eu achava que nas madrugadas as pessoas dormiam. E nesses 10 anos que eu tenho feito esse programa, eu tenho percebido que tem uma multidão por esse Brasil afora, que fica acordado. Uma multidão que fica, inclusive, se questionando, se perguntando. Vamos começar pelo tema tristeza. Padre, tristeza me parece que faz parte. Tem dia que eu estou triste, tem dia que eu estou mais, assim, alegre, esfuziante. E alguém me disse um dia: Dalcides, mas isso é normal. Quando é que eu sei que está normal essa tristeza ou essa tristeza está exagerada?
ela parece que não está indo embora. Quando é que eu sei que é um quadro de depressão? Dalcides, eu costumo sempre dizer, até brincava essa semana com os meninos e falava, algum deles brincou e disse assim, olha, eu estou muito feliz, e contou uma história. Eu falei, tá feliz? Ele, tô. Então aproveita porque passa. A alegria passa, a tristeza também passa. Uma coisa é estar triste, porque a tristeza ela tem um começo, tem um meio e tem um fim. Quando deixa de ser tristeza e passa a ser uma angústia que tira o sono, que nos tira de nós mesmos, é porque nós deixamos de desejar, de querer. E a partir do momento que nós perdemos o desejo e perdemos, como a gente fala em Minas, a querência, é porque essa tristeza deixou de ser simplesmente tristeza para virar uma angústia, uma dor na alma. A gente para de querer o quê, padre? Porque quando você fala assim, a gente deixa de querer, né? Eu acho que eu entendi, mas eu queria que você me dissesse o que é esse querer. O querer é tudo aquilo que nos motiva a seguir. Tudo aquilo que nos faz projetar um futuro, programar um futuro, perspectivas. Quando a gente vai viajar, faltando poucos dias para a viagem, nós entramos num frenesi de ansiedade por aquilo que vai acontecer e que vai nos causar, pelo menos nós esperamos, que seja uma situação muito positiva. Então isso é querer, isso é desejar que aquela viagem seja muito positiva, porque nós vamos conhecer pessoas, lugares, vamos retornar a pessoas ou lugares. Então nós desejamos, nós queremos. A angústia ou a depressão é quando nós já não queremos, nós já não enxergamos perspectiva em absolutamente nada. Entregamos os pontos. Entregamos os pontos e não queremos mais sair daquele lugar que nós firmamos como um lugar de conforto, que infelizmente é um lugar de angústia, tristeza, de falta de perspectiva, falta de sonhos, a falta de capacidade de projetar futuro. Padre, sabe que me veio à cabeça agora? A imagem de José do Egito. Ele tinha muitos sonhos, né? E ele contava os sonhos que ele tinha para os irmãos. E os irmãos começaram a ficar assim muito chateados, né? E com muita raiva dele. Tanto assim que falaram, vamos dar um fim nesse moleque aí. Ele fica falando que ele vai ser melhor que nós, que os sonhos dele são sonhos de um futuro promissor para ele. Nossa, ele vai ter tanto sucesso assim. E esse personagem na Bíblia, ele tem me falado muito ao coração, sabe? Com quem a gente compartilha os sonhos. Andréa, com quem a gente compartilha os sonhos? Quais são seus sonhos? Você tinha sonhos, de repente você mudou. A gente pode ir adaptando os sonhos ao longo da vida, partindo da sua vida concreta e os sonhos. É com quem a gente compartilha os sonhos, né? A gente compartilha os sonhos com quem sonha o sonho com a gente. Eu sempre falo isso no meu exercício de aulas, ou no consultório, ou aonde quer que eu esteja. O sonho ele precisa ser compartilhado com quem compartilha o mesmo sonho com a gente, porque senão ele vai esvaziar seu sonho ou vai combatê-lo, como aconteceu com José no Egito e com os próprios irmãos. Falando um pouco da minha vivência, né, e hoje pensando sobre isso, eu que fui freira, eu pensei em que momento eu desejei isso na minha vida e por que eu desejei. Peraí que você falou rápido agora. Você foi freira, mas foi freira mesmo? Fui freira de hábito. Vestia hábito? Sério? Sim. De alguma congregação? De véu e voto, certamente. Dalcides. De véu e voto. De véu e voto. Gente do céu. Franciscanas da Imaculada. E era de clausura ou era de atividade? Era de atividade. E ali existia um sonho, né, dentro de mim. E aí quando vocês falavam de depressão, né, a depressão e tristeza, a tristeza ela tem um objeto específico, a depressão não. Então, essa diferenciação ela é tranquila de fazer, porque a tristeza é sempre relacionada a algo. Estou triste porque perdi alguém, estou triste porque não consegui um emprego. A depressão é a ausência de sentido sem um objeto e a ausência de sonhos. Lá na juventude, eu tinha uma ansiedade pela transcendência. A minha humanidade, a minha imanência não me deixava satisfeita. E eu queria ir além da minha humanidade. E aí, vocês falando agora de José do Egito, eu pensava sobre isso. Eu venho de uma família de 7 irmãos.
E meus irmãos nunca sonharam ir tão longe. E para eles aquilo era muito estranho, eu sendo a mais nova, desejar transformar o mundo, desejar que os irmãos de rua pudessem ter um cuidado, desejar estar num ambiente onde eu pudesse ter contemplação, transcendência, oração. Aquilo, o meu sonho, me enchia de sentido. Então eu acho que o sonho, ele parte dessa perspectiva. E o sonho, ele não muda, ele ressignifica. Às vezes as pessoas me perguntam, você saiu do convento, você deixou de sonhar? De forma alguma, eu ressignifiquei o sonho, só que para além dos muros do convento, para além dos muros do monastério. Eu quis fazer esse ministério, estender esse ministério de uma forma mais ampla. O que é mais fácil, é ser freira ou ser uma leiga engajada aí no dia a dia aí? O que é mais fácil? O que é mais fácil é ser freira. Sério? Agora, opa! Por essa eu não esperava. A freira está protegida pelos muros, pela instituição, até pela inocência da vida conventual, porque, de certa forma, ela nos protege de algumas questões. Você estando no mundo, bastante, entre aspas, você está sujeito a tudo o que acontece e ainda você precisa lutar para manter a essência. Talvez no convento você está diante de pessoas que sonham o mesmo sonho. Aqui de fora você está, talvez, sozinho ou pouco acompanhado no sonho. Padre, você sempre pensou em ser padre, ou teve algum momento na sua vida que você fez algum questionamento sobre outros caminhos? Alcides, quando eu era criança, minha mãe sempre incentivou muito e eu sempre gostei demais da missa, dos sacramentos. E a criança, ela não entende muito bem aquilo que ela está sentindo, aquele desejo por estar talvez ali de lado do altar. Então, quando criança, eu celebrava missas, meu brinquedo preferido era celebrar a missa. Minha mãe me deu um rádio gravador com as fitas cassetes do Padre Zezinho, e eu botava ali as músicas do Padre Zezinho e rezava uma missa. Quando, de fato, eu fui para o seminário, fui para a vida religiosa, e entrei para a Ordem dos Agostinianos Recoletos, que é a minha família até hoje. E ali dentro da ordem eu percebi que não necessariamente eu gostaria de ser padre, mas que eu queria me consagrar. Então, como religioso, vivendo a pobreza, a castidade e a obediência. Ser padre foi uma consequência dessa consagração. Então, se eu disser que eu sempre quis ser padre, eu estaria mentindo. Porque o querer ser padre veio depois de uma longa caminhada e como consequência dessa vida consagrada que eu almejava. E o desejar, o sonhar, o projetar tudo isso foi um tempo longo, inclusive de muita espera e discernimento dentro da minha caminhada. Então, você tem medo de alguma coisa ou não? Não, Dalcides, eu não tenho medo. Como que você vê, por exemplo, a fé? Aí é a fé que te dá essa segurança de poder dizer... Pode até sentir um pouco de medo, mas a minha fé é maior que esse medo. A fé tem esse poder todo mesmo, é? Tem, Dalcides. Tem, porque a fé nos faz acreditar naquilo que nós antecipamos antes de acontecer. Então, eu acredito naquilo que ainda não aconteceu. E a minha experiência me prova tudo isso. Eu costumo sempre dizer isso para as pessoas. Coloca o seu pé que Deus te dá o chão. Então, a fé é isso, é dar um passo sabendo que, ainda que eu não enxergue o que está à minha frente, a graça de Deus vai me acompanhar. Não pelos meus méritos, mas porque Deus é a misericórdia, porque Deus quer fazer por nós. Então, eu acredito sempre que é colocando o pé que nós vamos receber o chão, e não ter que esperar o chão estar debaixo dos pés para que eu dê o primeiro passo. A gente começou falando sobre tristeza e... agora eu queria fazer a pergunta de forma contrária. Felicidade, por exemplo, ou alegria. Felicidade é muito mais amplo, é muito mais complexo, é horizonte, né? Mas assim, sentindo essa alegria interior, essa felicidade, tem coisas que nos ajudam a viver com mais intensidade a nossa fé e essa felicidade, as bem-aventuranças que disse Jesus. Só que eu estou desconfiado, Padre, que nesse mundo que a gente vive,
às vezes a gente se confunde um pouco. Onde é que está realmente a felicidade? Eu tenho dificuldade de encontrar, por exemplo, o sentido das bem-aventuranças, quando Jesus diz, quando vocês forem perseguidos, bem-aventurados, felizes, aqueles que são perseguidos por causa de mim. Gente, quando alguém nos persegue de alguma forma, como é que eu vou encontrar felicidade? Como é que eu vou encontrar alegria num momento como esse, Padre? Eu estou assim perguntando mesmo assim como um leigo, como alguém que quer entender onde é que está a felicidade dessa falta de graça de ser perseguido. É curioso que depois que a gente começou esse trabalho na rede social e o meu ministério passou para além das paredes de uma paróquia e ganhou uma proporção muito grande, junto com a doutora Andréia, que é minha amiga há tantos anos e a gente caminha junto há tanto tempo, eu pude perceber que cresceu muito essa perseguição, sobretudo em tempos de muito ódio, de muita indiferença das pessoas, e na internet tudo acontece. E, de fato, você disse algo que é muito concreto. Em tempos onde nós somos muito perseguidos, como encontrar felicidade nisso tudo? Porque eu acredito em um Deus que me disse que Ele é a verdade, Dalcides. E quando Ele diz que Ele é a verdade, e Ele mesmo diz, no mundo tereis tribulações, mas lembre-se que eu venci o mundo. Se Ele é a verdade, eu tenho a obrigação de acreditar no que Ele disse. E é acreditando nessa verdade que eu sigo em frente. Porque diante das dificuldades, diante das críticas, diante daquilo que pode me afligir e me tirar a paz, a crítica, a dificuldade, ela vem como uma confirmação de que eu estou no caminho certo. Andréa, você como, assim, uma experiência forte, religiosa, acho que vai poder me ajudar também. Pelo seguinte, eu li certa vez que São Francisco, e você tem aí um entendimento grande dos místicos da igreja, que São Francisco ensinou o caminho da felicidade, dizendo assim, olha, você vai bater lá no convento, mas vão tratar mal você. Ixi, a sua alma vai ficar assim, regozijante, vai ficar feliz. Você vai ser maltratado e expulso. E vai ser de uma paz. Como é que a gente encontra paz nessas adversidades todas, né? E isso é tão verídico, Dalcides, porque eu estava numa ordem mendicante. E realmente, quando a gente pedia e alguém nos ofendia, a gente saía realmente muito feliz. Felicidade é diferente de alegria. Alegria é uma sensação e ela passa. Felicidade tem a ver com propósito. Felicidade é quando você sabe o que você está fazendo e por que você está fazendo. Então você vai além da sensação, que tem muito a ver com a questão da bem-aventurança, né? Bem-aventurado, e aí vem logo uma história que não parece ser feliz, mas tem a ver com propósito. Felicidade tem muito mais a ver com propósito do que com a sensação de estar rindo, que tem mais a ver com alegria. Quando o Fábio fala desse nosso ministério nas redes sociais, enfim, indo além dos muros, o que nos sustenta é o propósito. É a certeza de que nós estamos fazendo a coisa certa. Muitas vezes não são momentos alegres, muito pelo contrário. Muitas vezes são momentos que nos trazem as lágrimas, mas essas lágrimas por trás têm um propósito e a certeza de que a gente precisa ir. Vocês têm um trabalho assim, muito respeitado nas redes sociais. Eu estou assim, encantado mesmo com o trabalho de vocês. Encantado, essa é a palavra. Porque vocês falam de um jeito simples, de um jeito fácil. Vocês chegam ao coração das pessoas. Eu sinto uma sede tão grande e vocês sabem trazer essa água que sacia. Isso é tudo muito bonito. E eu gosto de ver também como vocês têm uma sinceridade, uma franqueza de dizer as coisas na lata, né? Isso eu acho que a internet, que as novas tecnologias têm facilitado. Talvez em outros tempos, e eu sou mais velho que vocês, eu sou assim, quando eu era criança lá tal, a imagem do padre, ou então da religiosa, ou da leiga engajada seriamente num propósito de evangelização, era assim algo tão distante.
não tinha essa proximidade que eu vejo hoje. Talvez as novas tecnologias tenham também nos ajudado a encontrar vocês. E a sensação que eu tinha, assim, eles já fazem parte da minha vida. Esse quebrar barreiras, eu acho que a gente deve muito. É o lado positivo, talvez, desses novos fenômenos que a gente tá vendo hoje com as redes sociais. É isso ou não? Eu acredito que sim, Dalcides. Como a Andréa disse, antes nós estávamos de lado da televisão, né? Hoje nós entramos na casa das pessoas. Então isso para nós faz toda a diferença, né? E se nós permanecemos é porque de fato as pessoas estão encontrando em nós algo de muito positivo. Então há uma semente lançada. Então acreditamos que essa semente está valendo a pena de ser lançada. Falando em valendo a pena, Andréa, o que é que não valeu a pena? Assim, você olhou para trás na sua vida e alguma coisa que você diz, isso eu não faria mais, isso não valeu a pena. O que não valeu a pena nesse caminho todo? Infância, adolescência, juventude, caminhada na vida religiosa, saiu, está agora num outro projeto. O que é que não valeu a pena? Não valeu a pena ter ficado 2 anos afastada da Igreja Católica. Não valeu a pena. Foi um aprendizado. Por que ficou afastada? Por crises muito mais... estruturais? Do que crise de fé. Ok. E eu precisei dar um tempo até para que eu pudesse metabolizar tudo que estava acontecendo. Eu trago dentro de mim, Dalcides, disse que você falou da verdade. Acho que eu e o Fábio nos unimos muito nisso. Eu sou extremamente verdadeira em tudo que eu faço. E eu sou muito visceral. E isso nem sempre é muito bem-vindo. Então, eu sofri um pouco por essas questões quando eu volto do convento e eu trazia isso ainda mais evidente, essa necessidade de viver o transcendente, de fazer do ambiente religioso o ambiente sagrado, porque há uma diferença nisso. E aí, quando eu trago isso, eu sofro por algumas questões e eu precisei me afastar. Foi um tempo que me fez enriquecer e entender que o meu lugar era voltar e estar ali novamente, inclusive apesar de mim. Tem muita gente que nos escreve, muita gente que fala assim, eu tenho um caso, eu estou vivendo tal situação. Vamos aproveitar que eles estão aqui. Guilherme Reis, chegou o seu momento, meu filho. Qual foi a sua pergunta? Como que é mesmo o seu caso? Conta pra gente, vai lá. Há anos venho tentando entender algo que me incomoda. Por que Deus não me atende, enquanto meus amigos, que nem sequer frequentam a igreja, conseguem tudo com tanta facilidade? Desde pequeno, me ensinaram que Deus abençoa aqueles que são fiéis a Ele. Sempre fui dedicado, sempre orei, sempre tentei fazer tudo certo. Mas, sinceramente, parece que não faz diferença. Enquanto isso, vejo pessoas que nunca pisaram numa igreja conquistando tudo o que sonham. Parece injusto. Parece que Deus me esqueceu. Guilherme Reis. E aí, Andréa? Guilherme, eu entendo a sua frustração. Parece injusto ver pessoas que nem buscam a Deus prosperando, enquanto você, sendo fiel, continua esperando. Mas Jesus nos ensina na parábola dos trabalhadores da última hora que alguns trabalham o dia inteiro e outros só no fim, mas todos receberam a mesma recompensa. Isso mostra que Deus tem um tempo diferente para cada um. E a verdadeira bênção não é apenas material, mas também espiritual. Pode parecer que os outros estão ganhando, mas o que adianta conquistar tudo e perder a alma? Deus não se esqueceu de você. Ele apenas tem um tempo certo para agir. Confie e espere. Guilherme, sabe que muitas vezes também, né, na vida da gente, a gente vai descobrindo assim, as coisas, né? O jeito que eu penso hoje, com 57 anos de idade, tem muita coisa que eu penso de forma diferente que eu pensava com os meus 20, com os meus 30 anos. E está tudo certo. Então, eu tenho que ter também um pouquinho de misericórdia com aquele menino da Alcides de 20 anos, com aquele moço de 30 anos. Eu tenho que olhar e ver assim, eu consegui enxergar algumas coisas, mas algumas coisas eu não tinha habilidade para lidar. Atropelei coisas na minha vida,
troquei os pés pelas mãos, caí, levantei, mas eu tenho aprendido a olhar para mim mesmo com tranquilidade, com mais paz, porque eu estou me reconciliando com as várias etapas e fases da minha vida. Esse pensamento, que talvez assim, para pessoas muito estudadas como vocês, seja um pensamento muito simples, eu levei muitos anos para chegar a essa conclusão. Aquele Dalcides, nossa, mas eu fiz cada bobagemzinha assim na vida, mas eu olho e falo assim, mas era aquilo que eu enxergava naquele momento. É aquilo que eu lutava, algumas coisas que eu, tem que ser dessa forma. Ai, que bobinho, Dalcides, não é assim. A vida me mostrou outras coisas. E é injusto um homem de 50 e poucos anos avaliar um jovem de 20 e poucos e querer que ele haja da forma madura que o homem de 50 agiria. Perfeito. Então, o Dalcides hoje de 50 e poucos está sendo injusto quando ele avalia o rapazinho que só tinha aquele contexto para agir. Por isso que tem que olhar com misericórdia, né? E se perdoar e se reconciliar, né? E entender também, Dalcides, que Deus faz chover sobre os justos e os injustos e que nós precisamos compreender que todos nós, em detrimento dos nossos defeitos, das nossas qualidades, todos somos iguais, porque nós somos filhos de um só Pai e somos regidos por uma única mão. Então, quando eu olho para trás para a minha história, eu já não estou mais naquele lugar do menino, não estou mais no lugar do adolescente. Então, eu tenho a obrigação de me perdoar, de me resgatar daquilo que eu não consegui ser naquela época, porque eu não estou mais lá. Então, no hoje, no agora da minha história, eu olho para mim mesmo, me perdoo, consigo me resignar comigo mesmo para poder ter uma perspectiva de continuar. Eu não sei as coisas que você que está me acompanhando agora está vivendo, mas talvez você tenha enfrentado grandes tribulações, né? Talvez você tenha se sentido muito desamparado, muito sozinho. Dalcides, agora você está tocando numa ferida. Eu queria pedir ao Padre, eu queria pedir a Andréa que vocês fizessem uma pequena oração agora para aqueles que estão em casa e de coração agitado. Senhor, através desses meus 2 bons irmãos, eu venho pedir, fala aos nossos corações, através da oração deles. Acalma as nossas angústias. Aponta caminho, Senhor. Coloca-nos em pé novamente. E que a oração desses 2 anjos que hoje vieram me visitar, vieram visitar cada um dos telespectadores da Rede Vida, que essa oração agora seja oração também de cura e de paz. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa visitar os nossos vazios, que o Senhor possa visitar nossas angústias, medos, que o Senhor visite os lugares em que eu não consigo chegar, que o Senhor possa ir onde eu não posso ir, onde eu não consigo pela minha fraqueza, pela minha dor. E que o Senhor, que é o Senhor da vida, restaure a minha história, restaure o meu agir, o meu pensar, o meu querer. Que o Senhor toque nas minhas lembranças, que o Senhor possa tocar as minhas memórias que ainda me causam dor. Que o Senhor possa tocar nas lembranças que me fazem adoecer. Que o Senhor me ensine a ressignificar a minha própria história. Que o Senhor possa me ensinar a enxergar perspectivas, a enxergar caminhos, possibilidades, e que eu possa ter paciência e sabedoria para esperar essa nuvem passar.
que eu possa ter sabedoria para esperar que as coisas se resolvam no seu tempo certo, para que a gente não tenha o afã de nos precipitar, que a gente não tenha o afã que nos dá ansiedade. Nós te pedimos que o Senhor possa reescrever a nossa história. Eu queria te pedir, ó Mãezinha do céu, Maria Santíssima, na figura da Mãe da Divina Providência, que traz Jesus deitado, descansando sob o vosso colo materno. Eu queria te pedir, ó Mãe Santíssima, por tantas pessoas que nesse momento estão experimentando a sensação de exaustão existencial. Só quem já experimentou o cansaço da vida, a exaustão do viver, a falta de sentido para continuar lutando e existindo, sabe o sentido dessa palavra. E como é bom, Mãe, ter em você esse colo que nos ampara, esse manto que nos cobre, esse descanso que nos diz, nos momentos em que você não pode mais, eu te carrego no colo. Que bom, Maria Santíssima, que nós temos na Senhora o rosto materno de Deus. Que bom poder descansar no seu colo. Que bom poder entregar a nossa existência quando nem nós mais conseguimos carregá-la. Nós te pedimos, ó Mãe, que a Senhora, após esse colo, esse carinho e esse cuidado, nos devolva para a vida, mais prontos, mais entregues, mais cuidados e menos feridos. Amém. E nesse momento, eu queria pedir, sim, permissão, se a gente pode rezar uma Ave Maria. Pode ser? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu quero agradecer muito vocês. E Padre, visto que o senhor já está em pé, eu gostaria de pedir pelas mãos ungidas que trouxesse a bênção para nós. Eu tive o prazer, a alegria de poder recebê-los. E eu tenho certeza que não foi à toa. Deus tem o momento certo. E eu tenho bebido muito da sabedoria de vocês. E por isso eu peço a bênção de vocês, para mim e para aqueles que nos acompanham. Peçamos a Deus que a sua graça nos alcance, que pela ação do Espírito Santo estejamos cada vez mais unidos a nosso Senhor Jesus Cristo, que nós possamos passar pela paixão com os olhos fixos na ressurreição, e que pela intercessão de Maria Santíssima nós possamos também nos reconhecermos como servos do Senhor e nos abrirmos à sua vontade, ao seu querer, e que possamos todos os dias repetir: faça-se em mim segundo a vossa vontade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, pela intercessão de seu castíssimo esposo São José, desça sobre todos vós, vossas famílias e casas, trabalhos e projetos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E é nesse clima de paz e serenidade nessa madrugada que eu quero agradecer ao Padre Fábio Marinho e a Andréa Vermont. A melhor forma de seguir vocês nas redes sociais, qual que é? Pela nossa rede social no Instagram. O meu é @pfabiomarinho. Do jeitinho que está aparecendo agora na tela. Isso, aí da TV. Pode conferir, pode seguir. Também no YouTube, P. Fábio Marinho. E a doutora Andréa também. @Andréa, sem I, Vermont. Igual está aparecendo também lá na tela. Pronto. E é dessa forma que a gente se encontre muitas outras vezes. Muito obrigado a vocês. Se Deus quiser. Obrigada, Muito obrigado prazer, por estar aqui, Dalcides. Dalcides.
E eu quero nesse momento trazer um testemunho. E esse testemunho que fale aos nossos corações. Vai lá. Tem um ano agora, dia 25 de julho, que eu perdi o meu primeiro filho, que eu amo muito, assassinado. Ele tomou um tiro dia 22 de julho. Dia 25, ele chegou a falecer. Ele deixou uma filha, Catarina, de 11 anos, e uma filha de 5. Mas quem me levantou? Jesus, e pela intercessão da mãe. Anderson Silva Santiago, eu continuo amando. E eu sei que ele está lá no céu. Nossa Senhora está cuidando dele junto com o filho Jesus. Deus me deu 4 filhos. Aí depois meu filho, o segundo, caiu nas drogas. Ele tinha 14 anos. Aí eu fiz um pedido para Nossa Senhora Aparecida, que quando eu tivesse essa graça alcançada, eu vim aqui dar meu testemunho. Ele agora já tem 38 anos e já tem mais de 20 anos que ele foi liberto. Pela intercessão de Nossa Senhora, dos meus pedidos que eu fiz, ela levou até o filho Jesus. Ele agora tem um casal de filho, é casado. E o que eu faço? Só peço a Deus, todos os dias em minhas orações, que dê força a todas as mães que estão passando por isso. Entregue nas mãos da mãe de Jesus, que vai alcançar essa graça. E hoje eu só tenho como agradecer e louvar a Deus. A Rede Vida me ajuda muito em oração. Assim, né, as pregações, né, que eu gosto de todos os programas da Rede Vida. Eu amo o programa de Delcídio. Quando me falta o sono, eu ligo a televisão e só benção. Só benção. E eu tenho 7 netos. Deus me deu 4 filhos, um genro, 3 noras e tenho 7 netos. Eu amo minha família. Meus irmãos todos. E o que eu já passei na vida, eu só tenho como agradecer, porque sempre eles me dão força. Não acabou, espalharam por aí que já terminou e que era o teu fim. Acabou não. Ei, que bom que você chegou aqui conosco nesta madrugada, porque Jesus, através dessa canção, veio trazer para você uma realidade. Não acabou não. Parece que acabou, mas não acabou. Porque com Deus não existe fim, com Deus sempre existe recomeços. Por que eu amo esse Jesus? Eu sou apaixonado com esse Jesus, maravilhoso, que ama, que cura, que restaura, que liberta. Sabe por quê? Porque em todas as circunstâncias da nossa vida, Ele nunca permite que chegue ao fim. Ninguém morre com Jesus. Pelo contrário, a gente só volta para o nosso lugar. Com Jesus nós não morremos. Quando nós conhecemos Jesus, nós renascemos todos os dias. Por isso que quando Jesus encontrou com Nicodemos, ele disse assim: necessário vos é nascer de novo. E Nicodemos, né, na sua racionalidade, né, na sua intelectualidade, porque ele era muito intelectual, ele perguntou para Jesus: como é que se fará isso? Eu vou entrar no ventre da minha mãe de novo? E aí Jesus disse: não. Você simplesmente precisa nascer de novo na minha presença, confiar em mim, descansar em mim. Descanse no Senhor. Você está com insônia, porque você não consegue descansar aqui, ó, a tua mente. E Jesus está falando para você: descansa, não acabou. Não é porque uma porta se fechou que não tem uma janela pronta para abrir para você. Não é porque você recebeu um não que não existe os sims de Deus preparado para você.
Na minha comunidade eu sempre digo para as meninas assim: a porta do inferno sempre permanecerá fechada quando nós olharmos para as portas do céu. Olhe para as portas do céu. Descansa o teu coração. Essa porta que se fechou também é libertação. Também é cuidado do Senhor. Filho, filha, não acabou. Ainda que pareça que esteja acabando. Quantas mulheres e homens que estão nessa madrugada dizendo: minha vida acabou, Adriele. Ele foi embora de casa. Eu perdi meu filho, perdi minha filha. Não acabou, não. Eu já estive nessa situação, sabia? Quantas vezes eu falava: minha vida acabou. Nossa, quantas vezes eu passei por dificuldades que eu achei que eu não ia me reerguer. Mas quando eu olhava para Jesus, eu lembrava que o Jesus que eu creio passou pela cruz. Foi crucificado. Foi humilhado. Mas também ressuscitou. E se Ele, que é o meu Pai, o seu Pai invencível, ressuscitou, por que eu vou acreditar que tudo acabou? Não acabou, não. Não acabou. Deus é maior. Deus é maior. Eu quero ler uma frase de Padre Pio para vocês. Uma frase que eu amo muito. E Padre Pio é o meu intercessor pessoal. Eu gosto, sou apaixonado com Padre Pio, porque pensa num homem que sofreu, viu, gente? Num homem que sofreu. Num homem que deu a sua vida, corpo, alma e espírito, por amor a Jesus. E ele nos ensina assim, ó: Jesus jamais deixa de estar perto do que sofrem. Jamais, Jesus jamais deixa de estar perto dos que sofrem. Quanto maiores forem as tribulações, mais visível será a sua presença. E sabe o que Padre Pio nos ensina? Felizes as almas que Jesus conduz ao Calvário antes de as levá-la ao Tabor. Padre Pio. Padre Pio, se você não conhece São Padre Pio de Pietrelcina, foi um santo que recebeu todas as chagas de Cristo, que passou por humilhações, foi perseguido até pelo próprio povo da igreja, viu? Às vezes a gente acha que a perseguição vem de fora. Não, as perseguições vêm das pessoas que a gente mais ama muitas vezes. Talvez do teu papai, da tua mamãe, do teu irmão, da tua cunhada, da tua sogra. Mas independente de onde venha as dificuldades, felizes somos nós que passamos pela tribulação e temos a oportunidade de às vezes caminhar com Jesus no Calvário. Mas hoje você que está aí com insônia, preocupado, preocupada, vai descansar teu coração em Jesus. Vai depositar nas mãos dele. E eu quero que você escreva aqui, se você puder escrever aí, você que está pelo YouTube nos comentários, ou se você puder mandar uma mensagem no WhatsApp, manda para nós. E eu quero que você declare isso. Com Jesus, eu não vou desistir. Com Jesus, eu vou vencer. Porque Ele é maior do que todas as minhas dores, do que todos os teus medos. Eu quero que você abra o teu coração e escute essa canção. E vai declarando isso. Eu já não temo nada, nada, nada. Eu já não temo nada. Eu já não temo nada. Eu já não temo nada. Pega os seus braços pra Ele. Maior do que os seus medos, maior do que suas dificuldades, é o Deus que nós cremos. Ele é maior do que os nossos medos, Ele é maior do que a nossa insegurança, Ele é maior do que as nossas perdas, Ele é maior do que as tuas desesperanças. Ei, alto, olha para Ele, olha para o alto. Padre Léo, ele sempre me dizia: filha, olha para as coisas do alto. Quer conhecer Jesus? Quer conhecer a grandeza de Deus? Tenta medir o tamanho dos céus. Você não vai conseguir, porque o nosso Deus é invencível,
é maior do que todas as coisas, é maior do que todas as tuas dores, maior até mesmo do que nós, do que você e do que eu. Amém? Meu lindo e minha linda, eu quero agradecer você que tem mandado mensagens pelo meu Instagram, mensagem lá no YouTube, mensagens aqui no YouTube do programa. Obrigada, viu? Tô lendo tudo, viu, gente? Eu leio todas as mensagens que eu recebo. No Instagram, só para você ter noção, eu recebo quase 150 mensagens por dia. Eu leio tudo, porque vocês são muito importantes para nós. Prova disso que eu recebi um áudio de um querido pelo nosso WhatsApp aqui da TV, que é o Robson, lá de São José dos Campos. Robson, obrigada pela confiança de mandar esse áudio para nós, tá? Vamos ver o que o Robson mandou para nós, uma perguntinha? Vamos ouvir juntos. Olá, Adriele, tudo bem? Me chamo Robson, sou músico da paróquia Espírito Santo de São José dos Campos. E eu tenho uma pergunta mais para um direcionamento. Eu tive uma perda muito significativa. Eu perdi minha filha com 1 ano e 7 meses. E isso há 7 anos. E até hoje ainda me dói e parece que foi hoje, assim. E eu tenho um certo ressentimento, assim, com Deus em relação a isso. Só que é uma coisa que me incomoda muito. O direcionamento e uma pergunta que seria mais um direcionamento. Seria o que eu devo fazer para tentar seguir em frente? Quais os passos eu devo tomar? Porque até então nunca tive um direcionamento assim, entendeu? E esses questionamentos com Deus me incomodam. Continuo servindo a Ele, não consigo parar de servir, mas é uma coisa que já passou pela minha cabeça e é uma coisa que me incomoda. Se você pudesse me ajudar em relação a isso. Meu querido, primeiro eu quero te dar um abraço, né? É o abraço de Jesus, um abraço desse Deus. Só que eu quero convidar você a olhar uma pessoa. Robson, você está olhando muito para a sua dor. Mas existe uma pessoa que conhece muito bem a sua dor, que é Deus Pai. Eu não sei se você sabe ou se você lembra, acredito que sim. Deus Pai entregou seu único filho. A vida não levou Jesus, assim como levou a tua filha. Mas Deus Pai, por amor a mim, por amor a você e por amor à tua filha, Ele quis entregar o seu filho numa cruz para nos salvar. Eu quero dizer, sabe como que você vai seguir em frente? Olhando para esse Deus Pai e lembrando que Ele também sabe da dor que você está passando. Talvez você não vai ter explicação nunca do que aconteceu e do porquê aconteceu. Só que Deus Pai levou a tua filha para um lugar eterno de alegria, onde não tem choro e nem ranger de dentes. E às vezes nós, pais da terra, mães da terra, queremos que os nossos filhos fiquem conosco nessa terra, onde só tem dor, onde só tem sofrimento, aonde tem ranger de dentes. E esquecemos que mesmo longe dos nossos filhos, nós precisamos desejar o céu para eles. Deus, que é Deus, desejou o céu para nós e entregou o seu único filho. Por amor a mim, por amor a você, querido. Olha para esse Deus. Ele é o Deus que não mede esforço para te amar. Então, aonde que você vai sustentar o teu coração? Nesse amor. Nesse amor. Ele é Deus. Ele é Deus. Continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é.
Ei, nós adoramos esse Deus por quem Ele é. Porque nós sabemos que Ele é o Deus do impossível. Nosso querido Robson, amado, está sofrendo porque essa dor não vai deixar de doer nunca, viu, Robson? Eu sinto te dizer porque você sempre vai ter que lembrar dessa dor, mas não com dor de tristeza e não com dor de que Deus te puniu. Pelo contrário, a dor de que Deus ama tanto a sua filha, a tal ponto que quis ter ela consigo para proteger desse mundo. Agora você, filho, tem um propósito a cumprir aqui ainda. Se você não foi recolhido ainda para a eternidade, é porque você tem uma caminhada. E você não pode perder tempo. Construa o seu caminho para que você possa logo, logo estar com a tua filha. Cumpra o teu propósito aqui na terra. Eu quero dizer para você que está em casa hoje, com o coração triste, em lágrimas. Você que está se sentindo sozinho, sozinha. Quando o Robson foi falando, meu coração foi se enchendo e foi me dando, né? Esse mover do Espírito Santo foi me mostrando pessoas que estão ao vivo conosco aqui e que estão se sentindo sozinhos, sozinhas, abandonadas. Começou a me bater uma dor de solidão enquanto o Robson ia falando. E Jesus quer te abraçar nesse momento. Eu quero dizer para você, querido, querida, que você não está sozinho. Não foi à toa que Deus te atraiu para essa TV, não foi à toa que você entrou nesse programa, não é para você assistir o Dalcides e a Adriele, não. Deus te atraiu aqui porque Ele quer encontrar com você. E eu quero que você agora pegue o seu celular e mande uma mensagem para nós no 0 Operadora 11 97061 0457. Você vai me mandar uma mensagem agora. Você vai me mandar uma mensagem dizendo: Adriele, sou eu que estava me sentindo sozinha, sozinho. Só que eu quero dizer para você, nós estamos toda madrugada aqui para dizer que você nunca estará só. Nós contamos com você, assim como você conta conosco. E nós levamos muito a sério isso. Muito a sério isso. E no momento que eu falava sobre tristeza no coração, Deus me mostrava algumas mulheres que estão com dívidas para pagar e não conseguem dormir. Você que já é benfeitor vai receber essa cartinha na sua casa. E você que ainda não é benfeitor e que queira receber na tua casa a visita de São José, o Pai da provisão, você vai entrar em contato conosco. Minha linda, meu lindo, nós aqui da Rede Vida não nos preocupamos com a quantidade da sua doação, nós se preocupamos que você se comprometa conosco, porque quando nós nos comprometemos uns com os outros, nós criamos um elo espiritual invencível. Ninguém pode nos vencer se nós caminharmos juntos. Sozinho a gente chega rápido, mas junto a gente vai muito mais longe. E nós contamos com você. Adriele, mas eu tô com dificuldade financeira. Sim, você vai fazer um ato de fé. Você vai fazer uma doação. Você vai pegar e vai entrar em contato conosco no 0 Operadora 0800, 545 5900. Você vai fazer agora. 0800 545 5900. E você vai falar: eu quero ser um benfeitor. Eu quero ajudar essa obra. Não importa a quantidade do que você vai ofertar, mas você vai consagrar essa oferta a São José. São José, valei-nos, São José, porque Ele é o Pai da provisão. E você vai receber milagres a partir dessa oferta que você fizer hoje. E você vai receber essa cartinha na sua casa, juntamente com uma oração poderosa de providência. E a partir de hoje, você vai consagrar a São José todas as tuas contas bancárias ao Pai nutríssimo, adotivo de Jesus. Estou esperando a tua ligação. 0800 545 5900. Liga agora. Liga. Faça esse ato profético. Um ato de fé move montanhas. Amém? O nível da tua entrega promove bênção. Eu gosto de dizer: bênção compartilhada é bênção multiplicada.
deixa Deus multiplicar. E eu quero rezar sobre a tua vida financeira, eu quero rezar sobre as tuas perdas, eu quero rezar sobre as tuas dificuldades, que pela intercessão de São José, que todas as necessidades que está impedindo você de dormir, que todas as necessidades que está tirando de você a sua paz, possa cair por terra agora, e que pela intercessão de São José e Nossa Senhora do Equilíbrio, você possa ter o equilíbrio necessário para você descansar no Senhor. Esse ato profético, Deus vai restituir 100 vezes mais da sua atitude em fé. Tenha coragem de colocar o pé e Deus colocará o chão. Não tenhas medo, Deus está contigo e Ele vai providenciar na sua vida todas as tuas necessidades. Que Deus te abençoe e que São José e Nossa Senhora do Equilíbrio, te abrace nessa madrugada. Obrigada pelo seu carinho. Dalcides, agora é com você. Obediente assim como tu és, me ensina a ter fé, ó São José. Andréa Vermont, a alegria de receber o nosso padre Fábio Marinho. Foi um prazer, né? Um privilégio para todos nós. E eu quero agradecer a Deus pela presença deles ao longo desse programa e também dizer ao Senhor: Senhor, me dá a oportunidade de ser um ser humano melhor, me ajuda a ser um ser humano melhor. Que o meu coração seja humilde, que o meu coração tenha paz. Senhor, que eu saiba fazer as coisas do jeito certo, como é do teu agrado. Vem com teu poder, tua bondade, tua misericórdia e vem em meu socorro. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fique na paz, obrigado por tudo. Que Deus te abençoe e te proteja. Tchau. Peregrino do amor, buscou os jovens com tanto ardor. Ninguém jamais andou por tantas terras, nem levou a paz a tantas guerras. Tentaram até calar a sua voz, em troca revelou o céu a nós. Um mendigo do meu Senhor, por isso eu te sigo, peregrino do amor.